Cortex. Bem, galerinha, nesse vídeo estou trazendo um tutorial de como ajeitar o Action. Bem, galerinha, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como ajeitar ele. Aliás, as configurações as minhas configurações que eu acho muito boa. Bem, aqui, galerinha, essa primeira parte aqui, tipo assim, ó, tu vai abrir o Action, tá bom? Abrir e vai aparecer essa parte aqui. Então, galerinha, essa parte aqui seria assim, ó, a gravação do vídeo. Aqui, ó, o meu eu deixei de uma tecla aqui para não se confundir com o Camtasia. Bem, galerinha, aqui, ó, esse daqui seria o modo de gravação, que seria jogos e aplicativos. Aqui seria a tela. E esse daqui seria isso. Beleza aí, galerinha? Aqui é o formato do arquivo. Eu deixo o AVI. Nunca testei esses daqui, mas eu acho melhor deixar nesse AVI aqui. Formato de tamanho do vídeo. Eu deixo assim desse 720p, que eu acho melhor ele. A taxa de FPS sempre deixo do 60, que seria a minha. Essa duração aqui, galera, seria assim, ó, duração. Quanto tempo que tu quer que vai levar o vídeo? Daí vai parar de gravar. Esse daqui, ó, usar modo Perfect Video Match. Bem, galerinha, esse daqui eu não sei o que é, então eu vou passar para o outro. Aqui é para gravar os sons do sistema. Permitir gravar, tá bom? Esses aqui vocês deixam assim. O meu eu sempre deixo assim, essa qualidade aqui, ó. Microfone. Bem, eu sempre uso o microfone, então eu sempre clico aqui, ó. Sempre gravar. Daí sempre vai gravar a minha voz. Também essa seria a primeira parte. Ah, esqueci de falar. Aqui tu pode selecionar a pasta que tu quer, onde que tu quer deixar. Aqui seria a gravação de áudio. Sempre deixa eu nessa daqui. WAV. Sempre. Olha, esse daqui é muito legal, esse gravar em silêncio. Que daí ele só vai, tipo, ouvir a tua voz, entendeu? E tipo, se tiver cachorro latido, depois tu pode ajeitar lá, tipo no Camtasia ou no Vegas, que eu esqueci o nome. E galera, eu tô gravando com o Camtasia aqui. O microfone sempre gravar, permitir gravação de áudio multicanal. Assinale essas aqui também. Olha, pressione para iniciar para a gravação Bookmark. Bem, galerinha, esse daqui eu não uso ela. Então eu não vou dizer muita coisa para vocês dela, porque eu nunca usei, nunca assinalei nada dela. Bem, essa daqui, ó, eu deixo aqui seria a captura das imagens, que também, né, eu não uso muito. Peraí, o que eu disse? Ai, que burrice, cara. Formato de arquivo, isto aqui. Formato de arquivo. Seria aqui o formato onde que tu quer gravar as imagens. Onde que tu quer pôr as imagens. Agora nós vamos para a parte mais essencial. Seria as definições de teclas de detalhe. Mentira. Aqui, ó, seria as configurações total do Action. Olha, esse daqui, ó, seria, eu não assinalo nada esse, para falar a verdade. Eu não assinalo, mas eu acho que eu vou começar a assinalar essa daqui, ó. Mostrar a janela do Action ao terminar a gravação. Porque daí tu pode, quando tu acaba a gravação, já vai estar lá, e daí tu pode ver as tuas imagens, do teu
da tua pasta do que tá, daí é mais rápido. Aqui também ocultar as amarelas do Action, tipo assim, ela vai sair na hora de gravar. Mas bem, daí vai voltar lá na frente, ó. Aqui, ó, só vai ser só pra jogos e aplicações, entendeu? Essa daqui também não é essencial, pô. Só se tu quiser gravar a tela, que eu tô gravando agora. Iniciar o aplicativo minimizado da bandeja. Não sei o que é isso, mas não assinar. Verificar sem atualizações. Essa daqui eu deixo não atualizado. Essa daqui eu não deixo assinalado, beleza? Se vocês querem, daí vai ter atualizações aqui. Galera do aplicativo sempre no topo. Tá bom, tem. Essas aqui com as configurações de gravação. E gente, aqui vai ter baixa e normal. Deixa na normal. E talvez também vai ter alta. Alta aqui baixa. Deixa na normal, que é melhor. Intervalo de entrada. Deixe sempre nesse 0255. 0-255. Sempre nesse. Aqui sempre esse. Depende do núcleo. Se tiver um núcleo ou se tiver só um núcleo no teu PC ou dois núcleos, daí tu vai dentro assinado. Essa daqui. Essa daqui, gravar cursor no mouse. Tipo assim, vai aparecer o mouse, entendeu? Deixar desassinalado. Visualizar cliques do mouse. Não. Que seria a posição de que ela ficaria pra gravar, entendeu? Esse daqui também, ó. Definições do microfone. Pô, aqui, ó, tu colocaria o teu microfone. Aqui seria o volume, sempre deixa em 100. Olha, isso daqui, gravar microfone em uma faixa de áudio separada, AVI, por exemplo, seria em outra caixa, tipo assim, tu grava o jogo, daí depois põe o áudio por cima. Dispositivo de áudio, alto-falantes, né? Balanço de áudio, som do sistema. O meu eu deixo em 90, porque não é tão bom o meu áudio. Tipo assim, ele fica muito longe. Padrão do sistema. Bitrate. Você sempre deixa aqui, ó. Depende do seu microfone. Se for 700, se for 512, 320 kbps, o que será o teu microfone desses, ou se tu não souber, põe padrão do sistema. Aqui é onde que tu vai querer que vai ficar. Ó, aqui. Ocultar a HUD durante a gravação da área de trabalho. Não gravar a HUD aqui, ó. Seria não gravar, tipo o FPS, entendeu? Em jogos. Aqui, usar a aceleração de hardware para codificação de vídeo. Bem, eu uso. Obrigada, Vast. Bem, eu uso essas aqui, ó. Então, Kickseed vídeo. Bem, se eu for da Intel, né, seu PC, você vai ter que pôr este. Exportar o cursor do mouse, seria ele mexer. Cliques do mouse, o clique. Então seria isso basicamente. Dividir. Esse daqui também tem que ser. Dividir arquivos em partes. Olha, eu sempre deixo 15 minutos, vocês podem trocar. Ó, 16, 17 e volta 15. Olha isso. Olha, aqui seria onde que tu quer pôr, tipo, pra começar os vídeos. Tipo, eu coloquei aqui.
Se tu tinha pra mim é outro lugar, vai lá. Aqui é a gravação de áudio, tá. E bem, galerinha, é isso aí por hoje. Esse seria o tutorial básico de como mexer no seu Action. Para quem não sabia, aí está. Muito obrigado, valeu e falou!